Quando se fala em inclusão no ambiente escolar, a gente sabe que as escolas ainda têm um longo caminho pela frente. Em São José dos Campos, por exemplo, cerca de 2.000 alunos da rede pública têm algum tipo de deficiência. Na rede municipal, algumas escolas da cidade têm criado novos projetos para que a inclusão desses estudantes aconteça na prática. São pelas histórias e brincadeiras que o mundo da imaginação da criançada vai criando forma, cor, imagem. Mas como seria esse faz de contas para uma criança com deficiência visual? Essa é a bonequinha Emília. Achei ela. Isso, achou a Emília. A relação entre a Yasmin e a Emília foi paixão à primeira vista. Só que ela não enxerga, tem só 4 anos. E foi por meio de um projeto da escola municipal em que ela estuda que conseguiu conhecer, sentir e imaginar as histórias dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Como isso é possível? Todas as atividades que eu desenvolvia, eu sempre pensava, como que eu posso adaptar para a Yasmin? A Yasmin adora história, né? Então eu contava a história do sítio, tocava a musiquinha, né, da Emília, da Narizinho, eles adoravam, ela dançava muito, era muito bonitinho. A inclusão da Yasmin em sala de aula vai além. Envolve o trabalho diário de uma equipe que adapta todas as atividades para que ela possa participar e aprender. Assim, coro. São livros, texturas, sons. Quem que é esse? É a vaca. A vaca? Vários materiais usados com os colegas de sala, até porque esse convívio faz parte da interação e da real inclusão no grupo. Sempre o intuito é incluí-la na rede para aprender junto com atividades relacionadas à deficiente visual. Ela descobre todo dia uma coisa diferente. Ela é curiosa. Na rede municipal de São José dos Campos, pouco mais de 1.100 alunos têm algum tipo de deficiência. Muitos contam com acompanhamento de um profissional e vários projetos são desenvolvidos para que a inclusão aconteça na prática, durante as atividades escolares. Nós recebemos todas as crianças, independente da deficiência que ela tenha. Então, o mais importante é garantir para aquela criança a acessibilidade ao conhecimento, acesso à escola. Além da inclusão em sala de aula, ainda no ambiente escolar, na rede municipal de ensino, existe um atendimento educacional especializado. Em salas de aula como essa, é trabalhada a habilidade de cada criança. O Renan, de 11 anos, é aluno do 7º ano. Ele tem autismo e um talento incrível para moldar. Com as mãos, rapidamente ele transforma o biscuit em várias figuras. Quando você vem para essa sala, como é que é? Bem divertido. O objetivo do trabalho é proporcionar oportunidades de aprendizagem que muitas vezes o contexto da sala de aula, o trabalho que o professor desenvolve em sala, não privilegia diante da demanda, do funcionamento comum da sala. Então elas vão receber um atendimento aqui na sala, individualmente, às vezes pode ser em dupla, dependendo do caso, no contraturno, no período contrário. A professora aproveita exatamente essa habilidade do Renan para trabalhar diferentes matérias com ele. É a arte sendo um reforço no aprendizado. Ele desenha muito bem. Então tem um grupo. O grupo precisa fazer um folder. Aí eles fazem a parte do texto e o Renan se encarrega com a arte final. A mãe do Renan sempre acompanha esse trabalho de perto e diz que toda essa rede de apoio é fundamental para a verdadeira inclusão do filho na rotina escolar. Ele quer vir para a escola, ele gosta de vir, ele gosta das pessoas, porque é um prazer para ele, né? E tem a ajuda dos amiguinhos também na escola. E o resultado de todo esse empenho é sentido em sala de aula por todos os alunos. Ele é craque. Ele faz uns dinossauros bem legais. Se esforça, faz os desenhos dele, bem legal, os dinossauros. Admiro muito ele. Eu sou amigo dele desde o 5º ano também. Ele é muito legal, assim, dá orgulho. É bem legal, tenho orgulho dele. A professora explica e às vezes a gente entende mais, aí a gente pode explicar para ele, ou ele entende mais desenhos, artes com biscuit, e a gente pode aprender junto com ele e ele aprender com a gente. Olha, que legal, né? Troca de experiências, Que né? troca de experiência bonita, demais. Segundo a Prefeitura de São José, olha, são 157 escolas municipais que têm profissionais preparados para atender alunos com deficiências.
Desse total, 66 escolas contam com salas especiais de inclusão, como que a gente viu na reportagem. Muito legal, né? A criançada dando um... Oi, Rogério, acho que eu vou ficar com as duas programações, viu? Não quero me enquadrar muito nos mais velhos nem nos mais novos, não. Deixa eu fazer uma pergunta pra você que tá assistindo o jornal. Afinal de contas, em que estação do ano que a gente tá, minha gente? É verão mesmo? Porque a semana começou bem chuvosa, com as temperaturas mais baixas, né? Eu lembro que até precisei usar uma blusa de frio para apresentar o jornal na segunda-feira. Depois o sol foi saindo e agora a gente fica nessa, né? Tá verão, tá inverno, como é que tá? Só sei que esse verão mais fresquinho tá sendo bem positivo para quem trabalha vendendo malhas lá em Campos do Jordão. A gente está caminhando para o fim do verão, mas em Campos do Jordão, a estação mais quente do ano, quase não apareceu. Nas malharias, a palavra promoção está em evidência desde janeiro. Até o início do outono, os preços devem cair um pouco mais. Aqui tem opções das mais variadas. Os famosos de tanto para tanto sempre atraem, ainda mais quem é da cidade. Aqui em Campos a gente não sai sem uma malhinha, uma camiseta mais quente, né? Então eles aproveitam essa época para se abastecer para o inverno que vai vir aí. Nessa loja aqui, para onde a gente olha, tem placa de promoção ou placas com os descontos que eles estão praticando, até porque agora é hora de aproveitar o último mês do verão que está chegando para poder liquidar os estoques e abrir passagem para a coleção nova. Mas tem também as peças tradicionais que não entram em promoção porque são muito procuradas. E neste ano, a tendência é de que a produção das malhas seja ainda maior. Estou apostando muito no inverno, não vejo a hora que ele chegue. Nesta outra loja, as novidades de inverno já estão chegando. Por isso que todas as peças de verão entraram em liquidação um pouco antes do carnaval. A gente pega esse período para fazer esse saldo com bastante promoção, né? Para atrair mais o cliente nessa baixa temporada. Já as roupas para o frio de coleções passadas, algumas foram selecionadas e já estão com descontos. E com o verão de baixas temperaturas, chuvas e dias nublados, mais turistas visitaram Campos. E as vendas no carnaval, por exemplo, foram melhores que no ano passado. Comparado ao ano passado, foi em torno de uns 10% a mais, né? O movimentinho melhorou, que o turista resolveu subir a serra para aproveitar o friozinho. Quem é que resiste a essa palavrinha mágica, né? Promoção. Ainda mais se for para você se vestir com uma roupa bonita, confortável, bem quentinha no inverno. Ou então, se não for comprar, dá para tirar aquela antiguinha do armário também, lavar bem lavadinho, se vestir bem. O importante é a gente estar confortável nesse inverno. Vocês, Rogério e Águida, já estão se preparando também para as temperaturas mais baixas? A gente teve uma amostrinha aí agora em março, né? Fazendo 15 graus, 14 de mínima, 13. A máxima não está passando de 27, 28. A gente já está treinando, já estou experimentando as blusas de volta aí de frio. Fazer o que eu não gosto muito, né? Mas tem que vestir para não ficar doente. Um show aí de inclusão, Imagine, né? para as professoras ver a evolução desses alunos, né? Um resultado tão positivo. Bom, a gente mostrou os exemplos em São José dos Campos, mas outras cidades também têm exemplos positivos, falando sobre a inclusão desses alunos. Lucilene Assis de Jacareí. Aqui em Jacareí também tem projetos muito bons, né? Muito bom com crianças com deficiência. Meu filho Caio é autista. E na escola Célia Guedes, a professora, junto com a estagiária, faz um trabalho muito bonito para ele. Que legal. Outras cidades também nesse clima. A gente continua falando sobre uma outra doença que está preocupando os moradores de Taubaté. A gente volta então com o Tiago Bezerra. Tiago. Ô Águida, a doença que está preocupando quem mora aqui em Taubaté é o sarampo. Desde que começou a campanha de vacinação no último dia 10, muita gente tem ido aos postos de saúde para tentar tirar essas dúvidas. Então vamos dar uma ajudinha nisso aí, vamos conversar ao vivo com o Bruno Pellegrini. Ô Bruno, a gente sabe que dúvidas realmente são várias, mas casos confirmados de sarampo mesmo em Taubaté são quantos? Boa tarde para você, Tiago. Boa tarde para quem está acompanhando o Link Vanguarda. Olha, aqui em Taubaté tem um caso confirmado de sarampo. Em São José dos Campos são 2 casos confirmados este ano. O que aconteceu é que muita gente, como você disse, procurou mesmo as unidades de saúde. Nós estamos em uma delas aqui na Independência, uma das mais movimentadas. E no levantamento da prefeitura, aproximadamente 7.300 pessoas procuraram os postos e UBSs. Desse total, aproximadamente 137 realmente precisaram ser vacinados. Vou conversar com a Evelyn, que vai dar os detalhes agora pra gente. Vamos começar lembrando, né, Evelyn? Essa campanha, ela tem um foco de faixa etária.
quem precisa de verdade ser vacinado? Boa tarde. Boa tarde a todos. Essa primeira etapa, ela é focada em 5 a 19 anos. Quem precisa tomar a vacina, de uma regra geral, a gente está focando nessa faixa etária, porém todos os que estão nos ouvindo dentro das faixas etárias preconizadas devem procurar uma unidade de vacinação. Vamos lembrar, melhor medida de prevenção realmente é se imunizar. Quando falamos de sarampo, sim, a vacina ela é a principal arma que interrompe a cadeia de transmissão. Agora, se tratando dos sintomas da doença, como é que ele se apresenta? No sarampo, os principais sintomas é febre alta e exantema, que é um vermelhidão que se inicia na região da cabeça e depois ela se espalha para as demais regiões do corpo. Essas são os principais sintomas, que podem estar acompanhados de coriza, de tosse e outros sintomas respiratórios. Bom, da faixa etária, qual é aquela que é mais vulnerável à transmissão? Que traz maior preocupação a nível de Ministério da Saúde são as crianças. Por isso, até que desde agosto do ano passado, entrou a dose 0 em crianças de 6 meses a menores de 1 ano. As vacinas, elas estão disponíveis em todas as unidades, não? Como é que os moradores podem procurar e até tirar suas dúvidas? Já é uma vacina que é disposta como rotina nas unidades de saúde. Por isso que, embora esteja focada na faixa etária dessa primeira etapa, mas as outras também, se eu tenho dúvida, não sei se tomei, deve procurar a unidade de vacina para se imunizar. A gente fala da campanha, ela tem um prazo aí, março agora está encerrando a campanha, porém elas continuam disponíveis? As vacinas continuam disponíveis, a campanha se encerra agora dia 13 de março, mas a vacina continua disponível nas salas de vacina. As orientações para as pessoas, por exemplo, uma pessoa adulta, não lembra se tomou uma dose só, se teve o reforço, qual que é a orientação nesse sentido? Em caso de dúvida, ela deve procurar uma unidade de vacinação e, se for possível, conforme a avaliação da vacinadora, vai tomar a vacina. Tá certo, então agradeço, obrigado pela sua entrevista. Então tá aí a vacina disponível nas unidades de saúde de Taubaté. Tiago. Valeu, Bruno, pelas informações. Interessante, né? Mais de 7 mil pessoas procurando os postos para tentar se informar, tirar suas dúvidas. No fim das contas, só pouco mais de 130 pessoas realmente precisaram tomar a vacina. Mesmo assim, isso é uma coisa interessante porque mostra que as pessoas estão buscando, estão conscientes de que a vacina contra o sarampo é, de fato, a única saída para você estar 100% protegido contra a doença. Surto do coronavírus, quem tem viagem marcada para países com registros da doença pode desistir e ser ressarcido. Sobre isso, a gente conversa com a Vanessa Vantini, que está no Procon. Vanessa, boa tarde. O que a pessoa deve fazer? Qual é o procedimento? Olá, boa tarde, Rogério, Águida, boa tarde a todos. Isso mesmo, é direito do consumidor, viu? Inclusive aqui no Procon de São José dos Campos, 11 pessoas já vieram registrar reclamação com relação a esse assunto. Então tinham as viagens aí programadas, marcadas para países específicos e vieram pedir aqui uma ajuda do Procon porque não estavam conseguindo não receber o dinheiro de volta ou então remarcar essa viagem. Estou com a coordenadora aqui do Procon que vai explicar isso melhor pra gente, né? Qual que é a regra, né? Em que caso se aplica? Quem que tem realmente o direito de cancelar a viagem ou remarcar? Olha, todo e qualquer consumidor que tem o seu destino à China ou os 17 países em que já tem relatos, né, da presença do coronavírus, tem o direito, sim, até mesmo de acordo com o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que protege o quê? A saúde, a vida, a proteção do consumidor. Então, nada mais justo que nesse momento em que as pessoas estão temerosas por suas próprias vidas, elas possam remarcar sem custos, sem ônus, sem multa, essas passagens, ou remarcar ou pedir o estorno do valor pago sem prejuízo algum. Seria até mesmo injusto que nesse momento as pessoas tivessem também esse dissabor. E o consumidor ele tem a opção, por exemplo, eu quero o dinheiro de volta, ou a empresa pode falar, olha, eu só faço remarcação. Qual que é realmente, né, o consumidor pode escolher? Pode sim. Imagina que você tem um casamento que vai ser no mês de maio e a empresa te oferece a remarcação para o mês de junho.
perdeu o objeto, então para você não é interessante. E quem que vai decidir se vai ser feita a remarcação ou a devolução do valor? Você como consumidor, uma prerrogativa sua optar por esta ou por aquela modalidade de ressarcimento ou remarcação. Qual que é a orientação para o consumidor agora? Primeiro ele deve procurar o quê? A agência, procurar de quem ele comprou esse pacote? Isso, primeiro ele procura a agência ou até mesmo essas plataformas digitais que fazem acomodações online para tentar o cancelamento. Na negativa, ele vem até o PROCON munido da documentação, como esses consumidores fizeram, para que a gente possa tomar as medidas cabíveis, notificando a empresa, abrindo a reclamação e solicitando que essas empresas cumpram a legislação. E, em caso negativo, até em última análise, se for o caso, nós podemos até autuar. Certo, muito obrigada pelas informações. Eu vou reforçar, então, para quem comprou pacote ou, por exemplo, para quem comprou aí a passagem de avião, também pode ter esse caso sendo analisado aqui pelo PROCON, e até para quem, né, sozinho lá reservou um hotel, também tem direito a esse cancelamento e a devolução do dinheiro também. É com vocês aí no estúdio. Mal, né, Vanessa? Obrigado aí pelas informações. É uma situação que ninguém escolhe. O consumidor está programando uma viagem, aí acontece tudo isso. É claro que a empresa tem que ser compreensiva e, no caso, a gente entendeu aí com o PROCON que ela é obrigada a fazer o ressarcimento ou a remarcação. Não tem escolha, né? O consumidor que prevalece nessa hora. Lógico. Com certeza. Está num supermercado em São José dos Campos e já mostrou aqui no link alguns produtos que tiveram aumento de preços, isso relacionado por causa do dólar, né, da alta do dólar. E aí, Pedro, encontrou outros produtos nesse supermercado, hein? Voltei agora para um outro setor que agrada muita gente. Chocolates de plantão, fiquem atentos, porque aqui a gente vê que tem muito chocolate já nas alturas da nossa cabeça. Ainda tem ovos para chegar nesse supermercado, inclusive. Eu estava conversando com o gerente, ele falou que agora, naturalmente, as pessoas não vêm comprar ovos de Páscoa, acabam deixando para a última hora, vira aquela coisa, correria, né, no final. E ele disse que os preços praticados aqui dos ovos de Páscoa, esses sim são cheios. Já vieram, inclusive, com um aumentozinho de cerca de 2% nos produtos, em função de Páscoa mesmo. Já é um período de procura muito alta. O chocolate sim vai ser influenciado, isso porque o cacau, o açúcar em si não tiveram aumento de demanda nos últimos meses. Mas aí os outros insumos, como o leite, por exemplo, acabam influenciando bastante. Eu fiz uma outra cestinha, vou mostrar para vocês aqui, porque aí sim, ó, os chocolates, principalmente os importados, coloquei algumas opções aqui, vão sofrer aumento, cerca de 10%. Influencia também nos biscoitos, tudo que vai chocolate, que vai a farinha também, que a gente já disse, farinha de trigo. Então, isso muito provavelmente, cerca de 10% de aumento. Os vinhos também vão ter um aumento de aí 15%, em função de muitos deles serem importados, ou seja, outros produtos que predominantemente na Páscoa também vão ser afetados por causa do aumento do dólar. A gente volta aí com vocês. Tem tanto ovo ali nesse lugar que o Pedro está, que até atrapalhou um pouco o sinal da internet. O Pedro, né, deu uma oscilada, mas o que vale é a informação. Então, ó, outra dica boa então para o consumidor. Ir em busca de chocolates da indústria nacional. De qualquer forma, tem uma influência que ele explicou ali, isso, né? ajuda. Tem a questão do leite e tudo mais. Isso ajuda, mas também tem que tomar cuidado com aqueles ovos que tem o brinquedo, que também encarecem, enfim. Vai de acordo com cada bolso. E a gente começa falando sobre um assunto muito importante esse ano. Tem eleição. Hora de escolher quem vai comandar a prefeitura da sua cidade e também os vereadores. E em Jambeiro, a Câmara votou e aprovou uma mudança referente ao salário dos próximos vereadores. Quem assumir o cargo em 2021 vai receber menos que os atuais vereadores. A decisão de reduzir os salários foi unânime. O projeto de lei foi aprovado na sessão da última quarta-feira. Atualmente, cada vereador recebe R$ 1.568,58 por mês. A partir de 2021, o salário passa para R$ 1.045. A remuneração do presidente da Câmara também diminuiu, sai dos R$ 2.379,86 e vai para R$ 1.567,50. É importante, é um exemplo, né, para o país inteiro, né? O vereador não tem tanto assim o que fazer, ele vai lá uma vez por semana na Câmara, né, então... É importante, sim. A economia no salário dos vereadores aqui em Jambeiro vai começar a valer a partir da próxima legislatura. Eles devem economizar por ano cerca de R$ 60 mil. De acordo com os vereadores, esse é um dinheiro que poderá ser investido em outras áreas da cidade. Devido ao país aí estar nessa crise, aí isso aí vai ajudar também
fazer uma economia que poderá ser investido no município e em outras áreas, áreas de infraestrutura, áreas da saúde. Esse dinheiro vai ser usado nisso. Agora, por aqui, fica a expectativa de que o dinheiro seja, de fato, usado para melhorias na cidade. É um dinheiro que seria bem-vindo para a saúde. Na área da saúde, geral. E também nós temos, eu moro na roça, digo francamente, nós temos umas estradas que está muito difícil. Nós não temos, assim, nenhum cascalho. Chega um dia de chuva, a gente fica com dificuldade para chegar até em casa de carro. Depois de aprovar a redução no salário dos próximos vereadores, a Câmara ainda quer diminuir o pagamento do prefeito e vice, que assumirão o comando de Jambeiro em 2021. Próxima sessão agora, nesse mês de março, ainda vai entrar para leitura um projeto que vai ser votado em abril, que é de redução também de salário do prefeito também e da vice-prefeita. Para o benefício do povo, deve ser feito. Quem diria que a gente ia dar esse tipo de notícia, hein? Outra cidade que também aprovou redução no salário dos vereadores é Cachoeira Paulista, e a diferença vai ser ainda maior. Quem assumir em 2021 deve receber cerca de R$ 1.300, salário 70% mais baixo do que os atuais R$ 4.400. Para Taubaté, e o problema é a acessibilidade, isso mesmo, né, Tiago? Boa tarde. Isso mesmo, Agda. Boa tarde para você, para o Rogério. Boa tarde para você que acompanha o Link Vanguarda também. Aqui em Taubaté, a prefeitura, tentando aumentar o acesso dos cadeirantes a alguns pontos da cidade, colocou em prática algumas obras. Muito bacana. Acontece que essas obras foram interrompidas, ficaram pela metade. E aí, o que era um problema se tornou um problema ainda maior. Tem alguns cadeirantes que precisam se arriscar, inclusive, transitando no meio da rua. Há 5 anos, a cadeira de rodas virou o principal transporte do Edson, que tem uma doença degenerativa. Da casa dele para fora, o morador do bairro Jardim Boa Vista tem muitas dificuldades pelo caminho. Num trecho de 70 metros, ele vai passando como pode pela calçada e, às vezes, fica enroscado. A cadeira enrosca tudo, não vai. Quando chega na esquina, como não tem rampa de acesso, ele tem que ir até a calçada rebaixada de uma antiga garagem e voltar pela rua para atravessar na faixa de pedestres, que quase não se vê. Só que ele não consegue subir na praça porque não tem rampa. A área de lazer, que é para todos, acaba deixando o Edson de fora. Ele diz que já solicitou à prefeitura adequações para a mobilidade urbana no bairro, mas não foi atendido. Até agora não tive nenhum retorno. Eles pintaram a praça, pintaram as faixas de segurança, mas as rampas de acesso não tivemos. A praça é bonita, tá? É bem espaçosa e não tem como frequentar. Com minha neta, por exemplo, que gosta de brincar ao ar livre, não tem como fazer. A prefeitura informou que será feita uma avaliação no local para a implantação de rampas de acesso e sinalização. Iremos fazer esse estudo desse trajeto, desse cadeirante, com relação esse circuito que ele faz diariamente, para que a gente possa implantar esses dispositivos e também fazer toda a implantação da sinalização necessária. Para quem é cadeirante, seja na descida ou na subida da rua Américo Barbosa de Queiroz, não dá para andar pelas calçadas. Esse buraco no meio de uma delas foi aberto pela prefeitura. Aqui deveria ter sido feita uma rampa de acesso, mas ela está inacessível. Fica em frente ao comércio do Edivaldo, no residencial Sítio Santo Antônio. O comerciante disse que os serviços estão parados desde o mês passado. Agora, o buraco que eles fizeram está dando infiltração. A água toda da chuva está escoando para dentro da terra, né? Então, eles fizeram o buraco, está escoando, o pedestre fica difícil estar passando ali, está perigoso alguma criança, algum idoso, alguém cair, se machucar. A prefeitura fez os recortes nas calçadas e, na maioria, colocou o contrapiso. Mas 8 rampas não foram finalizadas, estão sem acabamento. Apenas 2 que dão acesso ao ponto de ônibus foram concluídas. Olha, mesmo que esse acesso tivesse sido finalizado, estivesse em condições de uso, tem um outro problema. Se o cadeirante entrar e decidir vir por esse lado, olha ali quantos obstáculos. Tem árvores e uma lixeira que o impediriam de continuar andando por aqui. Já desse outro lado, o problema é a falta de padrão das calçadas, que não são niveladas. Esses degraus também impediriam o cadeirante
de continuar. Segue assim ao longo da rua, desníveis, obstáculos e falta de calçamento. O secretário de Mobilidade Urbana disse que vai acionar a Secretaria de Obras para que as rampas de acesso sejam concluídas. Segundo o secretário, existe uma lei municipal que obriga os moradores a padronizarem suas calçadas. A calçada deve respeitar a inclinação da rua, deve seguir essa mesma inclinação, não pode ter nenhum tipo de degrau. Também o piso não pode ser do tipo derrapante, tem que estar em condições de tráfego do pedestre, não pode ter buracos, enfim, diversos requisitos técnicos que devem ser seguidos na hora de fazer a conservação, a manutenção ou a execução da calçada. Para a gente ver esse comparativo de realidades, né? Uma coisa que para muita gente é tão comum, coisa do dia a dia, visitar uma praça, um espaço público, para outras pessoas é uma dificuldade diária. Para a gente ver, a acessibilidade ainda tem um longo caminho a ser percorrido, não só em Taubaté, na região como um todo, no país como um todo, né? Agora, se você mora em Taubaté e quer denunciar uma situação de falta de acessibilidade, uma calçada irregular, você pode fazer isso ou indo até a prefeitura registrar a sua reclamação na ouvidoria, ou então ligar para o telefone 156. Outro assunto também, quem precisa do transporte público no bairro do Tanque, em Atibaia, tem enfrentado bastante dificuldade. E a gente mostrou aqui no Link Vanguarda ontem alguns dos problemas que esses moradores estão passando. Um desses problemas, algo que chamou muita atenção, foi o terminal novinho, que fica num bairro que recebe só uma linha de ônibus e quase não tem passageiros. A dona Márcia Emília caminha cerca de 40 minutos da casa dela até o ponto de ônibus mais próximo, no bairro do Tanque, em Atibaia. Ela até poderia ir até o terminal rodoviário do bairro, que é mais perto. Mas o problema é que a integração das linhas que passam pela região não está funcionando. E aí quase não passa ônibus por aqui. Ninguém falou nada por quê? Ninguém falou. Só mudou. Só mudou. Quando foi ver, já tinha mudado. O terminal rodoviário do bairro do Tanque foi inaugurado pela prefeitura no ano passado. Um investimento de quase 700 mil reais. A ideia era integrar as linhas que atendem os bairros Tanque, Agroflora e Chácaras Fernão Dias. Só que isso durou pouco. No início deste ano, a empresa mudou os itinerários. Eu acho que ficou muito ruim eles fazer essa situação. Só gastou dinheiro, para que serve isso aqui? Então não tivesse feito mais nada. A dona Tereza também precisa do transporte público por aqui. E é mais uma que foi prejudicada com as mudanças. Até a gente chegar aqui, perde o ônibus que vai em nosso destino. Tipo, na sexta-feira aconteceu isso comigo. Isso eu acho uma injustiça com a população. A empresa Sou Atibaia diz que o terminal aqui do bairro do Tanque não está parado. Que uma linha, a Agroflora, passa por aqui em alguns horários. Porém, sem a integração, o terminal, com toda essa estrutura, está funcionando praticamente como um ponto de ônibus. Só que ele fica o dia inteiro assim, ó, vazio. Um prédio tão grande, uma obra tão bem feita, só falta iluminação aqui. Para agora o dinheiro do povo ser jogado fora. Então eles pensassem antes de fazer. Pois é, a gente mostrou essa reportagem ontem aqui no Link Vanguarda, e a gente ficou olhando, nossa, um terminal daquele novinho, quantas cidades que não tem essa estrutura, mas não está sendo utilizada da maneira como deveria, de ônibus, né? Parece que está faltando um pouquinho de gestão do que é prioridade, do que realmente funciona. É por isso que os moradores têm prioridade para opinar. Eles é que usam o transporte público na cidade, né? Bom, nós questionamos novamente a empresa Sou Atibaia, responsável pelo transporte na cidade. A empresa afirma que o terminal funciona com 17 horários por dia e que está avaliando a possibilidade de aumentar essa oferta caso haja demanda. A empresa não explicou porque a integração foi suspensa, mas disse que ela deverá voltar quando a construção de uma creche no bairro ficar pronta. Aí nós fomos procurar saber com a prefeitura quando essa obra termina, mas também não tivemos retorno. Inclusive, como a própria prefeitura havia informado ontem, só neste ano a empresa recebeu 21 notificações e 5 multas por descumprimento de horário e itinerário. E aí, de novo, a gente foi fazer a reportagem, ninguém da prefeitura quis gravar a entrevista, ninguém da empresa quis gravar a entrevista, a satisfação é para os moradores. Parece que não tá ajudando em nada esse tanto de multas e tudo mais, né? Não tá fazendo efeito. Surtindo efeito, esse é o principal.